Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Graça é Deus fazendo por nós aquilo que não podemos fazer. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando hoje aqui para a gente fazer mais uma leitura do nosso Curta Palavra. O horário alterado em relação aos nossos encontros diários, sempre às 6 horas da manhã, mas uma crise alérgica impediu-me de estar com vocês aqui no horário de sempre. Mas é sempre um tempo, uma oportunidade de lermos a Escritura. Eu, pelo menos, já estou no segundo café, não sei o seu, mas a gente está aqui para fazer a leitura de mais um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Antes eu quero pedir, se você ainda não é assinante do nosso canal Teologia Hoje, se inscreva. A sua inscrição é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Estimule outras pessoas, convide pelo menos mais uma pessoa a fazer parte do canal Teologia Hoje. Será de grande ajuda para nós. Deixe também o seu like. O like é importante para o nosso canal. E siga compartilhando tudo que a gente realiza aqui nos nossos encontros do canal Teologia Hoje. Vamos então fazer a leitura do capítulo de número 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém conhece a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que vocês têm, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. O ensino de Paulo, ele segue aqui nessa direção. O ensino de Paulo, ele segue nessa mesma direção aqui, de tratar sobre as boas relações, as convivências e a maneira de lidar com o outro e maneira de nos colocarmos no mundo. A gente, e já foi dito aqui mais de uma
vez, a gente precisa fazer esse exame da nossa consciência, saber de como nós estamos e também reconhecer o que somos em Cristo, né? Em Cristo, uma nova realidade se abriu para nós, fazendo com que nós pudéssemos experimentar uma transição daquilo que era um jugo que nos oprimia, uma carga pesada de regras e de padrões para uma nova realidade, também chamada por Paulo em outro lugar, da liberdade em Cristo. Mas que, novamente, a questão que se coloca é de que a nossa relação com Deus, ela também, uma boa relação com Deus, nos convida a uma boa relação uns com os outros. A gente não pode pensar em um bom relacionamento com Deus evitando ou fazendo com que a nossa relação com as pessoas elas sejam comprometidas como algo de menor valor. E aqui, novamente, a gente precisa fazer uma leitura de cenário, de contexto, porque naquela realidade de Corinto, uma comunidade gentílica, com as suas práticas, com sua cultura, com o seu jeito de pensar e interpretar a vida, com as suas diversas, plurais expressões religiosas e culturais, Paulo então precisa ensinar aquela comunidade que emerge dessa cultura, mas que precisa saber do seu lugar em Cristo, de como as coisas devem ser. E naquela cultura e naquela comunidade haviam práticas religiosas que incluíam esses ambientes de sacrifício de coisas, aqui no caso específico carnes, que eram sacrificadas e consumidas em memória, em honra, em louvor, em reverência a diversas divindades e entidades. E aí o problema em si não está na carne. Vamos lembrar aquilo que está no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro tem uma visão de diversos tipos de animais e que para aquela cultura judaica, no caso, eram tidos como alimentos impuros. E na visão é dito a Pedro que ele não deveria chamar impuro aquilo que Deus purificou. A gente tem essa tendência de querer estabelecer padrões do que é puro e impuro a partir dos nossos próprios critérios, e em muitos casos a gente nega aquilo que de fato Deus coloca como algo por ele santificado. E Pedro ouve, olha, não diga que é impuro aquilo que Deus santificou. Então tudo que Deus santifica é puro, e isso inclui, sobretudo, pessoas. Mas aqui nós estamos falando desse consumo dessas carnes sacrificadas. No encontro passado, Paulo também respondeu a perguntas, a inquietações, como é que a gente deve fazer. Interessante que, mesmo com todos esses desafios dessa comunidade, a gente percebe um desejo de querer aprender, né? Eu acho que essa é uma grande lição para mim, dessa comunidade que a gente muitas vezes ouve tantas críticas de como era a comunidade em Corinto. Eles queriam saber como de fato deveriam fazer. E a gente sempre vai se ver em práticas, às vezes, incorretas. É bom que se tenha alguém que nos dê uma orientação, nos possibilite uma alternativa de caminho. E aí a gente faz a nossa opção. Porque justamente aqui, diante desse conteúdo que nós lemos, Paulo diz, olha, você tem a opção de fazer isso. Você tem liberdade para fazer. Você tem essa consciência livre para fazer. Isso não criará nenhum tipo de problema com você e Deus, mas evite fazer determinadas coisas por outras pessoas, pessoas que não chegaram a esse mesmo lugar de compreensão. Então, evite fazer por conta deles. Isso em si mesmo não vai contaminar, não vai também tornar você melhor, mas é pela consciência do outro que a gente
deve evitar fazer determinadas coisas, não porque a coisa em si mesmo elas sejam prejudiciais. Então esse texto tem um conjunto de lições quando Paulo afirma aqui que pecar contra irmãos, né, significa pecar contra Cristo. Vejam como essa compreensão de que essas coisas estão interligadas, né? Paulo deixa de maneira explícita aqui que há um pecado contra irmãos. Não é necessariamente um pecado direto contra Deus, algo que vá de encontro àquilo que Deus pensa, que Deus quer, que Deus deseja, mas pecar contra aquele que tem consciência fraca é pecar contra Cristo. Paulo fala de pecar contra Cristo. Então, nesse sentido, nos desviarmos desse modelo comunitário, dessa espiritualidade cristã desejada para nós. Versículo 8 diz que não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos, mas é necessário cuidado para que essa liberdade nossa não venha a causar tropeço para aqueles que são mais fracos. Então, é esse convite a pensarmos sobre isso nessa manhã, de que lembremos que o Evangelho é esse poder que nos deixa com consciências livres, né? Todo o peso, toda a culpa foi retirada, porque a graça fez isso em nós, não por aquilo que nós fizemos, mas pelo que a graça fez em nós. E aí a gente faz o nosso caminho sem esse peso, sem essa culpa, mas por essa escolha consciente, a gente evita fazer algumas coisas que possa causar tropeço para aquele que ainda não chegou nesse nível, nesse lugar de consciência. E ao falar desse nível, não podemos confundir com orgulho, porque Paulo, no início desse capítulo que nós lemos, ele fala justamente isso, desse conhecimento orgulhoso que não faz bem, e sim que o amor edifica, né? Esse conhecimento orgulhoso leva a práticas orgulhosas, mas o amor edifica. Que busquemos viver essa realidade desejada por Deus para nós, que pode se expressar nas nossas relações uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por mais um dia, por estarmos em Tua presença, conscientes de que somos e existimos porque o Senhor nos faz ser e existir. Obrigado pela noite, obrigado pelos desafios, mas gratidão renovada por estarmos aqui, estarmos mesmo com algumas limitações, mas com a consciência de que Tua bondade e a Tua misericórdia já se renovaram nas nossas vidas hoje. Continua, Senhor, amplificando a nossa consciência nesse chamamento à liberdade, e que a gente possa viver tendo essa clareza disso que o Senhor fez em nós, mas que não usemos essa liberdade, essa emancipação para prejudicar outros, mas que nossa vida sirva de inspiração na nossa liberdade para ajudar outras pessoas também a chegarem nesse lugar que o Senhor deseja e desejou para nós. Nos ajude nessa manhã, cura, Senhor, aquelas áreas que precisam ser curadas em nós, que o Senhor possa também restaurar aqueles que estiverem nesse momento com alguma debilidade na saúde, assim como eu, que a Tua mão nos toque, que o Teu poder nos alcance, nos revigorando, nos renovando, e que a gente possa, Senhor, fazer nova nesse dia a nossa confissão de que Tu és o nosso Senhor, que temos essa fé em Ti, que essa fé nos faz caminhar. Muito obrigado por tudo, guia-nos nesse dia, pelas tarefas que realizaremos, que a Tua mão
bondosa mão esteja sobre nós, nos fortaleça, nos edifique. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã dedicar para você uma canção que justamente expressa essa confissão que Paulo fez. Essa é uma canção do nosso querido Daniel Souza. O título dela é Um Só Deus. Vai aparecer um card aqui na parte superior, mas também vou colocar na descrição desse vídeo a opção de você poder clicar no link, ouvir a música, ser edificado por ela. Deixe o seu comentário, como é que esse texto fala ao seu coração, de que maneira ele lhe inspira a novas escolhas, a novas decisões neste dia. Não deixe de assistir os episódios que já colocamos à sua disposição do nosso Café com a Bíblia, que acontece aos sábados. Nós já temos 2 episódios da série A Mística Paulina e o Reino de Deus. Fica aqui o meu convite, já antecipado, também para o próximo sábado, se Deus quiser. O endereço do nosso site é www.teologiahoje.com.br. Se você quiser continuar cooperando com o nosso canal na manutenção, os desafios mensais que temos aqui, está à sua disposição a chave Pix, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, que você possa ter direção renovada do Eterno para a sua vida e que a bênção dele, que enriquece no acrescentador, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aproveite o dia. Feliz quarta-feira.